E aí, galera, tudo certo? Vasco Pato por aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a O Vida Consciente. Aqui a gente vai falar sobre de onde vêm os transtornos emocionais, como a ansiedade, de onde vem a depressão. Existe algo na ciência, existe algo na literatura que defina de onde isso brota. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje aqui. Eu sou terapeuta, PhD neurobiologista, analista do comportamento, neurocientista, pesquisador profundo dessa área. Há quase 10 anos aprofundando esses temas, misturando temas que façam relevância ao tratamento definitivo do que eu chamo o mal do século. Não só a ansiedade, mas a depressão também. Em alguns países, depressão com números maiores, em outros, aqui no Brasil, por exemplo, a ansiedade com números maiores, mas aqui é de onde vem. Vamos filosofar sobre esse tema aí, para a gente entender mais. E, lógico, mostrar a vocês saídas deste processo, né? Hoje no Brasil, por volta de 18,6 milhões de pessoas ansiosas. Ainda não saíram os dados nesse exato momento, né? Nós estamos no dia 27 de julho de 2023, não saíram os dados atualizados do pós-pandemia, né? Quantas pessoas ansiosas. Alguns artigos indicam que isso pode estar girando em torno de 40 milhões de pessoas, né? O dobro de pessoas que eram ansiosas antes da pandemia. Para que você entenda, ansiedade é uma emoção normal. Nós chamamos essa ansiedade normal de ansiedade adaptativa, mas nós temos o transtorno de ansiedade, que é a patologia, a doença, né? Que é o transtorno de ansiedade, né? A patologia. Dentro desse transtorno, nós temos um leque de outras doenças, né? Então, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizado, com preocupações recorrentes, sintomas diversos. Nós temos o transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, fobias de maneira geral. Fobia, você imaginar, fobia de aranha, fobia de rã, fobia de lugares com muita gente, fobia de lugares fechados, que a gente chama de fobias pontuais. Então, dentro desse leque, que é quando a ansiedade natural, adaptativa, que é aquela ansiedade que surge quando você é posto em risco, quando você acredita que realmente está em risco. Ah, a casa está pegando fogo, vai ter realmente um processo ansioso. Um cachorro está querendo te pegar, você vai ter um processo ansioso, né? Então a gente diferencia dessa maneira esses processos de ansiedade. Então, quando essa ansiedade está atrapalhando a tua rotina, quando ela atrapalha a tua vida em sociedade, quando ela atrapalha as tuas decisões, quando ela faz com que tu evite determinadas situações, naturalmente você precisa procurar ajuda terapêutica e ou psiquiátrica, né? Você pode, inclusive, mesclar as duas. E eu não sei disso só porque sou um estudioso da área. Eu vivi ansioso muitos e muitos anos. Meu cachorrinho também sabe muito disso aqui. É, Diamante, o nome do meu cachorro. Então, ele vai ter participações especiais aqui no nosso podcast e vídeos, né? Você vai ter aqui. Então, é o seguinte, entenda que todo o processo de ansiedade que eu vivi, eu não tinha uma noção que eu tenho hoje. Eu fui diagnosticado depois com transtorno de ansiedade generalizado, e eu não sabia, passei 25 anos sofrendo disso aí. Tinha vários sintomas e o meu grande iniciador, que a gente chama de gatilho, era o futuro. Muita prisão no futuro. Eu ficava muito preso a essa projeção, geralmente negativa, que automaticamente gerava
mais pensamentos, medos, e eu senti isso no meu corpo. Dores de cabeça, tremores, sudorese, uma insônia que vocês não têm noção. Insônia pesada. E eu só entendi que precisava de tratamento muitos e muitos anos depois, porque até então vai levando, toma medicação para dor de cabeça, toma medicação para dores no corpo, relaxante muscular, mas eu não sabia o que era aquilo, né? A gente está falando isso da década de 90, foi quando eu tive os primeiros sintomas, ninguém falava sobre ansiedade de maneira comum, de maneira corriqueira. Quando eu comecei a estudar profundamente, que eu vi que algo estava ruim, eu já tinha 35 anos, né? Hoje eu estou com 44. Então eu digo, eita, e aí foi quando eu comecei a estudar, a fazer um autotratamento, a buscar terapias que realmente conseguissem me tirar daquele caos, né? Mas dentro dessas pesquisas, vem a pergunta, de onde vem a ansiedade? Se você for em textos científicos, a gente vai ver lá que todo o texto diz: não se sabe ao certo a origem. Não se sabe ao certo. Existem teorias que dizem que a genética está envolvida, principalmente na depressão, na ansiedade um pouco menos, viram alguns genes que podem aumentar a probabilidade, mas algo que a gente viu é que o comportamento, ou seja, a tua forma de encarar a vida, a tua forma de enxergar o mundo é agravante para o desencadeamento de um processo ansioso. Os comportamentos dos pais são um ponto de apoio, porque a gente modela o que os pais fazem. Então, pais ansiosos, chance muito grande de filhos ansiosos. Sociedade moderna, uma sociedade muito rápida de smartphone, de redes sociais, de comparação, de insegurança, também é um gatilho importante para essa geração de um processo ansioso. Então, existem alguns pontos a serem tratados, mas o que a gente sabe é que existe um ciclo que se repete em todas as pessoas ansiosas. Projeção futura negativa, não saber lidar com fatores de estresse do momento, né, atuais, visitas ao passado. Então, existe uma retirada da minha mente da realidade atual agora e uma visita a um tempo que eu chamo de tempo psicológico, futuro ou passado. No momento que eu me desconecto da presença, eu começo a alimentar estes meus pensamentos negativos com mais informações. Seja o que eu vi em séries, seja o que eu vi em jornais, seja porque as pessoas me contaram. Eu começo a alimentar isso de maneira extremamente repetitiva. Tanto que a gente chama de pensamentos ruminantes. Depois disso, a gente vem para a esfera das emoções, daquilo que a gente sente, né? Emoções e sentimentos. Geralmente a gente desencadeia para a ansiedade medo. No meu caso era medo absurdo do futuro. O que é que vai acontecer? Será que vai dar certo? E eu ficava preso àquilo ali de maneira muito forte. Algumas pessoas é medo da morte, outras pessoas é medo do julgamento, para outras pessoas é medo de um lugar fechado. Vai variar. Você pode também visitar emoções negativas, como angústia, tristeza. Vai variar de pessoa para pessoa. Mas os antecedentes, pensamento no futuro, visita ao passado, existem em todas as pessoas. Pensamentos ruminantes que voltam, também tem em todas as pessoas. E o acesso a medos ou emoções negativas, também tem. E aí, o final do ciclo seriam os sintomas físicos. E a gente alimenta esse ciclo, esse processo. E é aí de onde vem o processo ansioso. A alimentação desse ciclo a partir da nossa identificação com esses pensamentos. Pensamentos são construções naturais da mente. É um cérebro com neurônios, que são as células cerebrais, trabalhando, como o seu coração trabalha, como o seu fígado, como o seu rim trabalha. Então, ele está sempre produzindo porque o nosso corpo não para, ele não pode parar. Ele é um fluxo contínuo. E os pensamentos são isso, um fluxo contínuo de informações.
Só que a gente se identifica com esses pensamentos como se fosse a realidade. E a gente se desconecta de quem somos em essência para o nosso pensamento. E esse processamento mental vem das nossas experiências, daquilo que a gente vê, e a gente começa a viver essa verdade ao invés de viver a verdade da verdade. A verdade da verdade é que nós não somos pensamentos. A gente só é o agora. A gente só é o momento presente. E enquanto a gente não volta para esse momento intencionalmente, conscientemente, a dor e o desespero vão tomar conta da tua existência. Você vai acreditar que controla a morte. Você vai acreditar que controla o futuro. Você vai acreditar. Você está sempre jogando a tua energia naquilo que tu não pega. O futuro não existe, nem muito menos o passado. E eu me desconecto e isso gera dor. E a minha visão, ela começa a ser uma visão muito rasa da minha existência, porque eu só estou enxergando aquilo que eu conheço. E o que eu conheço da existência é muito pouco. Para que a gente transcenda a minha visão, a nossa visão, a gente precisa ter uma visão do alto. A visão do alto é a visão que transcende a mente, o que eu entendo, o que eu conheço. E começo a observar a vida como um grande quebra-cabeça e nós uma pequena peça. Que temos que nos encaixar no agora, que é o único momento que existe. Se você prestar atenção, e é um exercício que eu peço para você fazer, faça uma anotação de quais são as tuas dores, onde elas estão. No futuro? No passado? Pois é lá que tu vai encontrar a cura? Não. É aqui. É agora. A visão do alto é a visão que a tua mente cria do que tu é em essência. É aí que as coisas acontecem. A criação cria a visão correta. Se a tua mente está criando caos, dor e sofrimento, é preciso apagar ou se distanciar dessa nuvem de caos e começar a se concentrar na realidade, no aqui e o agora, na presença, e observar a purificação desses sentimentos e desses pensamentos e dessas projeções. Se é uma projeção negativa que faz com que tu morra dentro de um avião, aquilo é real como? Você que está criando aquilo na mente. É preciso cortar esse fluxo para que você viva a realidade, o toque com a tua essência. Eu sempre digo que o nosso corpo é uma grande âncora de realidade. Onde estão os teus pés? Onde está o fluxo da tua respiração? Começa por aí. Começa em cuidar melhor do teu corpo e fazer isso com presença. Aquilo que tu come, faz isso com atenção. E estes momentos vão ser as grandes âncoras de início de uma jornada de melhora. É aí que a gente começa a florescer o nosso ser em essência. Existem 3 pilares para a melhora. Corpo, cuidar deste corpo. A mente, o que é que tu está lendo, o que é que tu está vivendo. E o espírito. É preciso você exercitar a sua espiritualidade para que você entenda que você é uma peça de um grande quebra-cabeça coordenado por algo muito maior. E eu não estou falando de religião específica. Trilha a tua, do jeito que tu achar que é melhor. E por fim, se você não desapega das crenças que você tem, que te limitam e que te geram dor, você não melhora nunca. Foi por isso que eu criei a terapia para uma vida consciente, para te mostrar os caminhos para viver aqui e agora, sem dor, sem sofrimento, observando a vida como uma grande aventura, com alguns pilares que são fundamentais. Cuidar do corpo, de como tu está alimentando a tua mente e do teu espírito. É isso que vai fazer você transcender diariamente. Eu sempre convido as pessoas que queiram, que já se sintam preparados para trilhar essa jornada, de entrar junto com a gente num processo terapêutico. Eu sempre deixo nas descrições dos meus conteúdos uma forma de vocês comunicar com a minha equipe
e realmente começar uma jornada de melhora definitiva na tua vida. A ansiedade vem de um ciclo que se repete. E esse ciclo você pode quebrar. Se fez sentido para você, sempre me diz aqui, fez sentido, gostei disso, eu me identifiquei com isso. E lembra de compartilhar esse conteúdo com mais alguém que, se te tocou, também vai tocar essa pessoa. Um grande abraço e lembra, tamo junto.